Vamos juntos no Devocional 2024 de hoje, falando sobre os seguintes assuntos. Pais precisam ouvir isso. O que é fazer a obra relaxadamente? E imagine o juízo final. Venha comigo então a partir deste momento, no livro de Jeremias, capítulo 47, 48 e 49. Este livro que é profético, falando sobre aquilo que Deus ordenou e condenou naquela ocasião e também trazendo para os nossos dias e tendo uma ideia do que virá pela frente. No capítulo 47, no versículo 3, quando fala sobre a profecia a respeito dos filisteus, a Filístia, ele diz assim: ao ruído estrepitoso das unhas dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas, os pais não atendem aos filhos, por se afrouxarem as suas mãos. Nós sabemos que, como falei, nesta passagem, neste capítulo, está falando sobre Deus estar condenando o povo, aquela nação, porque eles haviam de alguma forma ferido, influenciado negativamente, prejudicado o povo de Deus. Mas extraímos deste versículo profundos ensinamentos, especialmente para os pais. Podemos aprender com as palavras deste versículo, pois quando fala, pais não atendem aos filhos, este atender é dar atenção. As mãos afrouxadas podem significar pais que estão sendo relapsos com respeito aos seus filhos. Hoje vemos claramente isso. Pais que não convivem com seus filhos, até porque conviver não é estar debaixo do mesmo teto, ou dar um valor para sustentá-los, ou tudo aquilo que o filho bater o pé e pedir, o pai então dá. Não é isso. É estar presente em cada momento, fazendo os filhos tê-los como referencial. No capítulo 48, no versículo 6 e 7, quando fala sobre a profecia a respeito dos moabitas, a nação de Moabe, ele diz no versículo 6, fugi, salvai a vossa vida, ainda que venhais a ser como o arbusto solitário no deserto, pois por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. Que ensinamento que nos faz refletir. Todo aquele que coloca a sua confiança e a sua vida apoiada em seus bens, cedo ou tarde, irá se frustrar. Aqui nesta profecia a respeito de Moabe, Deus deixa claro isso. Eles se apoiavam em suas vidas abastadas, mas por fim foram totalmente despojados e reduzidos à indigência. A nossa fé, confiança e dependência deve estar sempre totalmente em Deus. No versículo 10 deste mesmo capítulo diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Há quem use este versículo solto para afirmar um serviço especificamente relacionado à igreja. Mas não é esse o sentido literal deste versículo, não. O Antigo Testamento vê a retirada do pecado como a eliminação do pecador. No caso aqui, os moabitas e Moabe sendo completamente eliminados. Que havia sido uma ordem de Deus a seus agentes, os seus exércitos. E o resultado era muitas vezes uma matança de homens, mulheres, crianças. Os que pegavam na espada para matar
Os culpados eram considerados agentes da ira do juízo do Senhor. Os que estavam sendo mortos não eram considerados vítimas, pois seus pecados e corações endurecidos tinham provocado o castigo contra eles próprios. O sentido deste versículo de fazer a obra relaxadamente estava se referindo a não cumprir a ordem do Senhor em exterminar aqueles que eram iníquos. Hoje, fazer a obra relaxadamente é você não cuidar daquilo que Deus lhe confiou, a sua alma. Quando nós cuidamos da nossa mente de forma saudável, do nosso corpo de forma saudável, do nosso emocional de forma saudável, tudo com equilíbrio, nós estamos fazendo a obra do Senhor. É não cuidar da comunhão com Deus que faz com que a pessoa esteja agindo de forma relaxada. Realmente, muitas pessoas não têm um entendimento claro e profundo sobre este versículo. No capítulo 48, no versículo 31, 32 e 36, nós vemos um momento interessante de Jeremias quando ele lamenta e até chega a chorar pelo que estava determinado e pré-determinado para o povo moabita. A palavra de Deus diz assim, veja só, versículo 31. Por isso uivarei por Moabe, sim, gritarei por todo Moabe, pelos homens de Kir-Heres lamentarei. Mas que a Jazer te chorarei a ti, ó vide de Sibma. Os teus ramos passaram o mar, chegaram até o mar de Jazer, mas o destruidor caiu sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima. E no versículo 36, por isso o meu coração geme como flautas por causa de Moabe, e como flautas geme por causa dos homens de Kir-Heres, porquanto já se perdeu a abundância que ajuntou. Sabe por quê que Jeremias ele estava profundamente entristecido pelo que estava acontecendo com aquele povo? Estas palavras expressam a compaixão do profeta Jeremias pelos moabitas. Esta postura é a característica de todo cristão. Quando Jesus disse para orar e amar os nossos inimigos, estava falando sobre compaixão. Toda pessoa tem uma alma, e aquele que tem a consciência do sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz pela salvação das almas, jamais desejará que a alma de alguém vá para o inferno. Forte isso, né? E para terminar, no capítulo 49, no versículo 22, aliás, este capítulo todo fala sobre profecias a respeito das nações naquela época, como falamos agora há pouco, e no versículo 22 diz assim: eis que como águia subirá, voará e estenderá suas asas contra Bosra. Naquele dia, o coração dos valentes de Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. Cada uma das palavras neste capítulo são direcionadas a nações que Deus condenou pela forma que elas agiram para com o seu povo, povo de Deus. Mas também podemos ter uma noção do juízo final nestas palavras. Ao falar sobre os valentes como o coração da mulher que está em dores de parto, é uma figura que expressa extrema ansiedade e até mesmo pânico. Sem sedativos e nem ajuda das técnicas que a medicina moderna conhece, as dores e os riscos de um parto eram bem intensos naquela ocasião. Se um nenê
estivesse na posição errada e ficasse preso no canal, ou se a mãe não tivesse forças para dar à luz à criança, o resultado podia ser a morte da mãe, do nenê ou de ambos. Jeremias profetizou que quando o juízo finalmente desabasse sobre Edom, os soldados edomitas ficariam cheios de medo e de terror, como uma mulher lutando com um parto difícil. Agora, imagine o juízo final. Como será? Se te ajudou este devocional, então por que não compartilhá-lo? Colocando no seu story, nas suas redes sociais, listas de transmissão, deixando o seu comentário e também o seu like. Amanhã voltamos com todos vocês para falar mais sobre este livro profético, inclusive finalizando o livro de Jeremias. Eu aguardo você. Até lá!